Rádio Jesus é o Caminho, a rádio do povo de Deus. Participe conosco, instale o aplicativo da rádio no seu celular, Android, smartphone ou tablet, disponível nas plataformas digitais, Play Store e também no Apple Store. Você pode acessar a rádio também através do link www.radiojesuseucaminho.vhsite.com. Ouça todos os dias a Rádio Jesus é o Caminho, 24 horas no ar. Compartilhe a palavra de Deus. Quem mexe comigo, mexe contigo, mexe com servos de Deus. Quem mexe comigo, mexe contigo, mexe com servos de Deus. Ai daquele que tocar no seu fio de cabelo seu, vai ver o que acontece com aquele que mexe com servo de Deus. Vai ver o que acontece com aquele que mexe com servos de Deus. Amã prepara uma forca para enforcar Mardoqueu. Havia ódio em seus olhos contra o servo de Deus, mas ele não imaginava que tudo estava preparado na forca para Mardoqueu. Amã é que foi o homem enforcado. Ele foi morto e o servo de Deus pelo rei ainda foi exaltado. Quem mexe comigo, mexe contigo, mexe com servos de Deus. Quem mexe comigo, mexe contigo, mexe com servos de Deus. Ai daquele que tocar no seu fio de cabelo seu, vai ver o que acontece com aquele que mexe com servo de Deus. Vai ver o que acontece com aquele que mexe com servos de Deus. Havia em Samaria uma rainha perversa, Jezabel era o seu nome. Mandou matar os profetas, mas quem conhece a história sabe o final da rainha. Foi arremessada pra baixo, Jeú e os cavalos passaram por cima. Sua morte foi profetizada por Deus através do profeta Elias. Quem mexe comigo, mexe contigo, mexe com servos de Deus. Quem mexe comigo, mexe contigo, mexe com servos de Deus. Ai daquele que tocar no seu fio de cabelo seu, vai ver o que acontece com aquele que mexe com servo de Deus. Vai ver o que acontece com aquele que mexe com servos de Deus. A Bíblia conta uma história de um rei malvado e temido que perseguia os crentes, mandava matar os ungidos. Mas veja só o final desse rei tão vaidoso. No momento em que ele tentou tomar para si a glória do Deus vivo, o anjo nele tocou e Herodes então foi comido de bicho. Quem mexe comigo, mexe contigo, mexe com servos de Deus. Quem mexe comigo, mexe contigo, mexe com servos de Deus. Ai daquele que tocar no seu fio de cabelo seu, vai ver o que acontece com aquele que mexe com servo de Deus. Vai ver o que acontece com aquele que mexe com servos de Deus. Quem mexe comigo